36. Investigue Imperatriz capítulo 251. Primeiro encontro com a injustiça. Autor: Sopa de Ginseng e Galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Nome: Lu Fuying. Idade: 8. Estrutura óssea: nenhuma. Nível de cultivo: mortal. Destino: preto. Avaliação: a deriva como lentilha, vida como grama selvagem. Incidente recente: salvo por Ying Bing enquanto trabalhava em trabalho de parto, mas acusado de conviver com demônios e agora enfrentando a execução. Essa era a informação que Lima acabara de vislumbrar através de seu olho divino do destino celestial. Por um momento, ficou imóvel, uma fúria inexplicável crescendo em seu peito. O exército de guarnição não deveria proteger o povo? No mínimo, era a primeira vez que ele presenciava tal injustiça desde que entrou no Passo do Sul. Seu olhar caiu sobre o magistrado, que agora tomava chá tranquilamente enquanto se aproximava de Lu Fuying. Os olhos do magistrado não tinham consideração pela criança como um ser vivo. Por misericórdia da sua juventude e ignorância, vou lhe conceder uma última chance, disse friamente. Me diga, a mulher que você viu era humana ou demônio? A frágil menina, com menos de 10 anos, tremia de medo, jovem demais para compreender as implicações de suas palavras. Isso. Aquela irmã bonita era um imortal, ainda defendendo demônios mesmo à beira da morte. O magistrado bufou, espirrando chá na lâmina do carrasco, embora a sujeira e as manchas de sangue permanecessem. O carrasco, com expressão entorpecida, ergueu a pesada lâmina de guilhotina, pronto para adicionar mais uma alma inocente ao seu preço. Clink, mas quando a lâmina desceu, um som nítido ecoou. A metade frontal da lâmina quebrou limpa, girando no ar antes de cair no chão com um estrondo. O magistrado, alheio ao princípio, de repente sentiu a cabeça descoberta. Com o cabelo bagunçado, ele se virou para ver seu chapéu oficial arrancado pela lâmina quebrada. E diante da criança atordoada estava o objeto que havia destruído a arma do carrasco, um único feijão dourado. Atordoada, ela olhou para cima e viu um jovem parado protetoramente à sua frente. Seus traços refinados pareciam familiares, embora ela não conseguisse lembrar onde já o tinha visto antes. O jovem se voltou para o monge careca ao seu lado. Leve-a para a família dela. Antes que pudesse chorar, Lu Fuying se viu aconchegada sob o braço de Moron Xiao e levada para longe. A essa altura, os soldados abaixo da plataforma haviam agido rapidamente, alguns correndo para ajudar o magistrado, outros formando um perímetro, interrompendo uma execução, encobrindo um fugitivo e agora tentando assassinar um oficial. Você deve estar aliado àquele demônio. O magistrado, tendo recuperado alguma coragem após o pânico anterior, endireitou as costas e deu ordens. Limo ficou muito tentado a socá-lo na hora. Seu olho divino do destino celestial já havia revelado a natureza podre do homem. Mas massacrar toda a guarnição não era exatamente uma opção. Seu dever é proteger esta terra. Certamente você tem métodos para distinguir humanos de demônios, disse Limo, forçando a paciência na voz. A pessoa que Lu Fuying encontrou dias atrás não era um demônio. Posso provar. Como todos sabiam, o jovem mestre Li geralmente era um homem de razão. Um cavalheiro prefere palavras a punhos, a menos que envolva um martelo. Então você conhece aquela mulher? O magistrado estreitou os olhos. Limo relaxou um pouco. Naturalmente. O rosto do magistrado escureceu instantaneamente. Ele acabou de admitir que conspirou com a demônia. Prendam-no, vivo ou morto. Limo? Os soldados da guarnição apontaram suas lanças e avançaram. Demônios e feras normalmente superavam os humanos em força física bruta no mesmo nível de cultivo. Mas se a guarnição de 1000 homens de Botlitown combinasse seu poder por meio de formações militares, até mesmo um grande demônio de 6ª classe, equivalente a um especialista do reino interior, poderia ser subjugado. Esses soldados estavam todos no estágio de circulação do sopro, e dezenas deles trabalhando em uníssono poderiam facilmente sobrecarregar um cultivador comum do reino da percepção. Mas Limo não era um cultivador comum do reino da percepção. Ele nem se deu ao trabalho de usar técnicas especiais. Com sua forma física atual e afiação inata como uma arma de seu corpo extremo de soldado massacre, um único soco casual tinha força suficiente para quebrar a formação deles. Bang! Um estrondo ensurdecedor ecoou enquanto o sargento principal, um especialista em formação núcleo, resmungava de dor, a energia acumulada se dispersando sob o impacto. Os soldados, com seu ki interligado,
Todos ficaram atordoados com a reação compartilhada. No instante seguinte, o pé de Limo quebrou as telhas de pedra enquanto ele se aproximava do magistrado em um único passo. Você, Urk. Um chute no estômago silenciou os latidos do homem, dobrando de dor. Como um certo fanático de batalha disse uma vez, se você consegue resolver isso com punhos, não perca tempo falando. Acontece que havia sabedoria nisso. Você tem alguma ideia? Quem supervisiona este território? O magistrado, agora ajoelhado pela surra, ainda tentava ameaçar com os lábios ensanguentados. Mas antes que pudesse terminar, craque. O punho de Limo craqueou o rosto oleoso do homem, fazendo dentes caírem pelo chão. O jovem mestre lhe deu uma chance de raciocinar. Pena que ele nem conseguiu lidar com isso. O magistrado desabou, finalmente em silêncio. Limo não foi embora. Em vez disso, sentou-se na cadeira de madeira e esperou calmamente. Logo, um contingente mais de elite de tropas da guarnição chegou, suas armaduras brilhando, suas auras ferozes. Uma pressão esmagadora se fixou em Limo à distância, emanando do comandante de meia-idade à sua frente. O cabelo do comandante estava salpicado de branco, o bigode aparado cuidadosamente, o olhar penetrante parecia dissecar o jovem à sua frente. Quem é você? Você entende as consequências de desafiar o exército de guarnição do sul? Ele pretendia prender Limo imediatamente, mas a juventude extrema do garoto o fez hesitar. Desmontar uma formação capaz de usar o reino da percepção ilesa em tal idade. Talvez ele tivesse um respaldo poderoso. Qual é o dever de um exército de fronteira? Limo rebateu, com a voz neutra. Para massacrar os inocentes e intimidar crianças. Um brilho perigoso brilhou em seus olhos. Eu te fiz uma pergunta, mas você ousa me interrogar? A risada do comandante que era gelada. O magistrado, vendo sua chance, correu em direção ao superior. Limo não o impediu, observando enquanto o homem cuspia. O caso teve sua aprovação, comandante. Os fatos eram claros. Esse garoto definitivamente está ligado a demônios, provavelmente trabalhando com aquela demoníaca metamorfose. Quando o comandante que estava prestes a ordenar a prisão, sua expressão mudou. Um estalo retumbante ecoou quando ele deu um tapa no magistrado com força suficiente para derrubá-lo. O magistrado ficou boquiaberto em choque. Então ele viu o símbolo de jade preto na mão de Limo, gravado com um único caractere, Zong. Foi o passe que Zong Zenyu lhe deu após Limo salvar sua vida, garantindo movimento livre por todas as guarnições da fronteira sul. Embora Limo estivesse com muita pressa para realmente conhecer o homem, mais alguma objeção? O general que de repente se lembrou. Certas irregularidades neste caso. O suor brotava na testa do comandante enquanto ele mudava de rumo com suavidade. Esse era o símbolo pessoal de Zong Zenyu. Mesmo que esse garoto fosse secretamente um demônio, que não ousaria acusar o convidado de honra do jovem marquês. E a garota? Completamente inocente. Nenhum laço demoníaco. Assim, a condenação injusta foi anulada com uma eficiência surpreendente. Moron Xiao parecia confuso. Wang Donglai só conseguiu oferecer um sorriso irônico. Depois que o magistrado foi arrastado, o comandante que até convidou entusiasticamente o grupo de Limo para um banquete, convenientemente esquecendo todo o incidente de interromper uma execução. No Grande U, nem a lei nem a razão tinham tanto poder quanto um único símbolo. O absurdo não passou despercebido por Limo. Sem interesse em mais gentilezas, ele entrou na multidão e ajoelhou-se diante de Lu Fuing. Gentilmente, ele limpou a sujeira do rosto marcado pelas lágrimas da criança. Irmãzinha, quando você disse que viu aquela donzela fada, você é o Mooncake irmão mais velho? A resposta da garotinha deixou Yongli momentaneamente atônita. Investiguem Imperatriz capítulo 252, o verdadeiro ladrão do bolo da lua, o talismã da paz. Parabéns, apresentador. Você investiu com sucesso em Lu Fuing e salvou a vida dela. Recompensa de investimento, um talismã da paz. Talismã da paz, um talismã comum carregando esperanças e desejos simples. Que história é essa de irmão bolo da lua? A fronteira sul nem sequer tem tradição de comer bolinhos da lua. Lima estava prestes a perguntar quando uma voz de mulher chorando veio do seu lado. A mulher magra correu até o lado de Fuing e segurou a garotinha com força nos braços. Ela viu com seus próprios olhos como aquele jovem salvou sua filha. Mas ela também o viu destruir uma formação militar com um único soco.
Senhores honrados, não podemos retribuir sua grande bondade. Uma simples refeição caseira já chega. Limo sorriu calorosamente. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos antes de assentir e conduzir a filha para longe. Limo olhou para Morong Xiao e Wang Donglai, e os dois o seguiram. Ao entrar na cidade, caminharam por caminhos estreitos que serpenteavam entre casas de bambu. A família de Fu Ying morava em uma área remota, do outro lado de um rio e de uma montanha. Deve ser isso que os pais chamam de o caminho para a escola. Irmão Li, como esse caso foi resolvido de repente? Foi claramente uma acusação errada desde o começo. Morong Xiao fervia de indignação, mas não sabia como expressar. Na idade dele, ele estava cheio de fervor justo e não suportava tal injustiça. Embora Limo tivesse memórias de antes de seu nascimento, até ele achava essa situação absurda. Ele concordou com Morong Xiao. Wang Donglai ficou em silêncio por um momento antes de suspirar amargamente. Aqueles que te prejudicaram sabem melhor do que ninguém o quão inocente você é. E quando formos embora, a família daquela garotinha ainda pode enfrentar retaliação. Se soldados agirem como bandidos, devemos simplesmente livrar o povo dessa praga. Morong Xiao cerrou os punhos. Limo pensou por um momento. Se vamos fazer isso, é melhor agir em segredo. Misturar laxantes com herbicida definitivamente faria maravilhas. Wang Donglai. Laxantes em herbicida? Nem ele nunca havia inventado algo tão absurdo. Após uma pausa, suspirou. Se a guarnição sair, e se bestas de desastre ou monstros atacarem a cidade? Limo perguntou. Então, devemos eliminar os monstros ao redor da cidade? Monstros e feras têm cada um seu próprio território. Se o governante local morrer, outro tomará seu lugar. Wang Donglai balançou a cabeça. Morong Xiao ficou em silêncio, coçando a cabeça careca como se seu cérebro estivesse superaquecendo. Limo olhou à frente, para frágeis mãe e filha, e para a casa de bambu dilapidada que elas se aproximavam. Entre seus pares pelos 9 céus e 10 terras, ele poderia ser considerado excepcional. Ainda assim, sua força não podia nem mudar o destino de uma única cidade pequena. Porque essa era a maré do destino na fronteira sul, uma corrente imparável além do poder mortal. Se um dia, até a seita Qinjuan fosse levada por essa maré, quão diferente ele seria dessa mãe e filha, que só desejavam paz e felicidade. O jovem Lima esfregou o talismã da paz de pano vermelho entre os dedos, perdido em pensamentos. O grupo entrou na casa de bambu, onde nem sequer havia um banquinho para sentar. Limo e os outros se acomodaram no chão. Irmão Bolo da Lua, aqui. Fu Ying trouxe 3 tigelas meio cheias contendo uma pasta fina, parecida com mingau. Obrigado pela hospitalidade. Limo tomou um gole. Provavelmente era feito de raízes moídas e amiláceas, longe de ser deliciosa. Por que você me chama de Irmão Bolo da Lua? Porque o Irmão Bolo da Lua é o Irmão Bolo da Lua. Fu Ying inclinou a cabeça, então correu descalça até um canto e abriu cuidadosamente uma caixa. Dentro havia meio bolo da lua com uma boneca de cabeça grande desenhada em desenho cartunesco. O bolo da lua com sementes de lótus desaparecido. Limo congelou. Uma imagem passou por sua mente. Uma noite sem lua, um certo bloco de gelo entrando na cozinha quando ninguém estava por perto, pegando todos os bolinhos de lua com sementes de lótus com seu rosto sob a luz pálida da lua, enfiando-os em um recipiente de boneca de cabeça grande, seus olhos brilhando de satisfação. Yon Limo ficou atônito. Mesmo que quebrasse a cabeça, nunca teria imaginado que o ladrão do bolo da lua era o bloco de gelo. Aquela mesma fada Ying, reverenciada como uma beleza celestial pela seita da espada em Jin, fria e distante como a lua, já ocupava o topo do ranking do dragão oculto, com apenas 16. Porque ela roubaria todos os bolos da lua com sementes de lótus. Não podia ser porque ela simplesmente gostava muito de semente de lótus. Irmão Bolo da Lua. Fu Ying acenou com a mãozinha na frente do rosto dele. A expressão do irmão Bolo da Lua parecia um pouco com a da irmã Fada agora há pouco. Recuperando-se, Limo pegou um bolo de lua de feijão vermelho com pele de neve de seu espaço do sistema. Aqui, se você gosta de bolinhos da lua, pode ficar com este. Uau, e a irmã Fada? Fu Ying ofegou de alegria antes de sair correndo para mostrar à mãe. Observando os 3 jovens agachados no chão, bebendo casualmente o papa sem reclamar, a expressão reservada da mulher finalmente suavizou. Jovem mestre, veio aqui para perguntar sobre a mulher desta foto. Arriscou a mulher. Sim. Eu não interagi muito com ela, e não sei para onde ela foi.
Mas vou te contar tudo o que vi. A mulher cooperou totalmente. Naquele dia, sua atenção estava inteiramente na filha. Ela contou tudo o que presenciou em detalhes. Lima sentiu. Ela voou em um demônio rock. Aquele demônio não deve ter sido muito feroz. Nossa! As penas da cabeça dele foram todas cortadas. Eu também me comportaria se isso acontecesse comigo. A empatia de Moron Xiao era deslocada. A fada Ying é realmente brilhante. Ela não se aventurou sozinha na fronteira sul. Os demônios rock são rápidos e conhecem bem o terreno, elogiou Wang Donglai. Limo se lembrou da vez em que o bloco de gelo olhou para um mapa e apontou diretamente para sua casa. O bloco de gelo com direção limitada provavelmente levou o Roque para não se perder. Mas quanto a onde Ying Bin tinha ido, mãe e filha não sabiam. Não saber exatamente onde ela estava deixou a jovem Limo inquieta. Antes de ir para a cidade natal de Moron Xiao, ele queria ao menos esclarecer o assunto. Isso significava encontrar o demônio Roque. O grupo trocou olhares. Limo se levantou. Obrigado pela informação. Não vamos incomodá-lo mais. Ao chegarem à porta, a mulher hesitou antes de finalmente dizer que os jovens mestres viajem com segurança. Assim que Limo saiu, Fu Ying passou rapidamente pela mãe e os alcançou. Irmão Bolo da Lua, eu quero te pedir um favor. O que foi? A mãe sente muita falta do pai, assim como a irmã fada sente sua falta. Ela até escreveu cartas para ele, mas não sabemos como enviá-las. Fu Ying tirou algumas folhas de papel áspero cobertas de uma caligrafia densa, sua voz ficando mais baixa. Eu também sinto falta do pai. Limo pegou as cartas. Elas eram endereçadas ao acampamento militar. O pai de Fu Ying era soldado. Ele sorriu gentilmente. Mooncake Express, entrega garantida. Obrigado, irmão Bolo da Lua. Fu Ying sorriu radiante de alegria. Guardando as cartas cheias de saudade em suas vestes, Limo lançou um último olhar para a casa de bambu decadente. A mulher raspou o mingau que sobrou das 3 tigelas em um pequeno prato para a filha comer, enquanto ela mesma permanecia por perto, seu rosto exausto e magro mostrando o alívio de quem escapou por pouco do desastre. Paz e felicidade. A respiração de Limo suavizou enquanto ele se perdia momentaneamente em pensamentos. Essas 4 palavras simples pareciam carregar muito mais peso do que ele imaginava. Um momento depois. Criança boba, por que você deu a carta para um estranho? Porque o irmão Bolo da Lua parecia uma boa pessoa. A mulher puxou ansiosamente Lu Fuing enquanto corria para fora, mas não havia sinal de Lima ou de seus 2 companheiros. Tudo o que restava eram alguns sacos de provisões secas empilhados junto à cerca. E um talismã vermelho brilhante de proteção, pendurado na cerca, balançando suavemente ao vento. Tem feijões pequenos aqui dentro. Lu Fuing exclamou curioso, beliscando o talismã. A mulher desamarrou a bolsa do talismã e congelou por um longo momento. Mãe, você acha que o pai vai ver sua carta? Sim, ele vai. Investing em Imperatriz capítulo 253, habilidade de combo traço. Gelado Limo e seus 2 companheiros saíram do acampamento das tropas da guarnição, viajando mais de 100 milhas pela noite escura antes de finalmente pisar na montanha do Vaso do Tesouro. Quanto ao motivo de terem ido para o acampamento militar, primeiro, para esclarecer os locais frequentes onde o demônio Roca aparecia. Segundo, amigavelmente sacar um martelo e lembrar o comandante que ele voltaria, esperando que a família de Fuinzi permanecesse ilesa até lá. Caso contrário, em 3 dias. Sob o céu noturno, árvores imponentes se erguiam como redes trançadas, com os ocasionais choreios de insetos e pássaros rompendo o silêncio. Wang Donglai se movia pelas sombras como o vento, o nariz se mexendo enquanto se movia. Enquanto procurava vestígios do demônio Hulk, ele colhia ervas casualmente pelo caminho. Irmã Wang, sua técnica de movimento. Limo não pôde deixar de se maravilhar. Moron Xiao observava com inveja, imaginando quando ele mesmo entraria na classificação do dragão oculto. Não é à toa que te chamam de tartaruga 2 caras venenosa voadora. Wang Donglai ficou tenso no meio do passo, quase batendo em uma árvore. Irmã Wang, você encontrou onde o demônio Hulk tem feito ninho recentemente? Limo olhou para cima e perguntou. Este é realmente um dos lugares que frequenta, assentiu Wang Donglai, depois acrescentou com um toque de admiração relutante, mas provavelmente tem receio de emboscadas, como um coelho astuto com 3 tocas. Isso provavelmente é só uma isca. Então onde fica o verdadeiro covil? Não se preocupe, irmão Li, eu vou encontrar.
Wang Donglai pegou um tufo de terra e provou cuidadosamente. Confiável. Limo fez um joinha. Levar Wang Donglai junto foi uma decisão excepcionalmente sábia. Ele não só ajudou a evitar muitos problemas, como também serviu como um mapa vivo da fronteira sul, até equipado com rastreamento embutido. Logo, Wang Donglai deu outra mordida no solo e acenou em direção a uma caverna próxima. Este deve ser o verdadeiro ninho do Demônio Hulk. Mas ela não voltou há uns 2 ou 3 dias, provavelmente por causa da fada Ing. Então provavelmente vai voltar aqui eventualmente. Limo apertou o nariz, bloqueando o fedor desagradável do ninho, e franziu a testa. Irmão Wang, não deveríamos preparar algo? A velocidade de voo do Demônio Hulk era assustadoramente rápida. Velocidade era a fraqueza atual de Yong Li. Mesmo com uma técnica de movimento de alto nível e botas que pisam nas nuvens, ele não poderia esperar igualar a velocidade inata de uma besta demoníaca alada com sangue extraordinário. Wang Donglai, por outro lado, conseguia acompanhar a velocidade. Com as botas pisadoras de nuvens, ele com certeza pegaria isso. Mas talvez ele não consiga derrubá-lo sozinho. Quanto a Morong Xiao, no reino do sopro interno, ele mal contava como metade combatente. Armadilhas para bestas demoníacas aviárias. Wang Donglai ponderou. Mas antes que pudesse decidir a abordagem mais segura, o cérebro perspicaz de Li de $2 Wang já tinha tido uma ideia. Ei, irmão Wang, você pode alcançar o atraso, mas pode não ganhar, né? Correto. Não consigo alcançar, mas com certeza posso vencer, né? Naturalmente. Wang Donglai ficou intrigado. As forças deles não podiam simplesmente se fundir assim. Então viu Limo sorrir e dizer, nesse caso, por que eu não vou em cima de você? Wang Donglai. Limo então se voltou para Morong Xiao. Irmã Morong, você tem a linhagem da serpente uivante, certo? E as serpentes uivantes e o clã Hulk são inimigos mortais? As cartas da minha família me alertavam para evitar território Hulk a todo custo. Morong Xiao voltou à realidade. Ele realmente havia contado isso a Limo. Limo bateu palmas, sorrindo. Então está decidido. Irmã Morong, você vai ser a isca. Vou te ensinar alguns truques para provocar isso. Quando ele avançar em fúria, jogue o pó amaciador de músculos. Hein? Morong Xiao apontou para si mesmo. Eu? Limo declarou confiante. Quando ele estiver fixado em você, vou montar o irmão Wang e emboscá-lo. Como o Hulk vai conseguir contra-atacar isso? Nossas chances de aniquilá-lo serão 1000%. Essa estratégia fundia a essência da maestria em briga, sua própria destreza em combate e a velocidade de Wang Donglai. Foi absolutamente impecável. Morong Xiao recostou sem choque tático. Wang Donglai puxou a respiração bruscamente. Ele enfrentou inúmeros inimigos, mas nunca havia encontrado uma abordagem tão pouco ortodoxa. Se os papéis fossem invertidos, até ele provavelmente cairia nessa combinação. Graças a Deus ele e o irmão Li estavam em bons termos. Na noite seguinte, ao lado da montanha do vaso do tesouro, a sombra de uma enorme criatura aviária voava pelo céu. Sua passagem provocou uma forte pressão de vento, dispersando pássaros e feras em terror. Como um poderoso Hulk prestes a alcançar o sexto posto, preferia a independência à vida do clã. Agora, toda a montanha do vaso do tesouro era seu domínio. O que poderia ser melhor? O sol poente brilhava em sua cabeça, refletindo uma luz deslumbrante, embora seu humor estivesse longe de ser brilhante. A pequena King nem vai mais me ver. A culpa é toda daquela mulher humana. O demônio Hulk xingou no meio do voo, soltou uma mistura de fúria e medo. Claro que a temia. O clã Fênix Azul já prosperou durante a era de Great Shang, sendo uma das linhagens mais poderosas. Naquela época, eles haviam se juntado à elite do Grande Shang para proteger a fronteira sul. Mais tarde, quando os exércitos fronteiriços e especialistas recuaram para a capital imperial, as Fênix Azuis permaneceram. E após a queda da capital de Great Shang, eles se recuperaram tranquilamente na fronteira sul desde então. Essa mulher realmente conseguiu entrar no território do clã King Luan como uma mera humana. E ela ainda recebeu um tratamento tão especial. Murmurando para si mesmo, voou em direção ao penhasco. Depois de dar algumas voltas, ainda se recusava a pousar. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Aquele cheiro. Com sua visão aguçada, estreitou as pupilas e percebeu uma figura careca sentada bem em frente ao ninho. Um monge. Que tipo de monge ousa ser tão ousado? Espera, não era só um monge.
O demônio Hulk voou mais perto, reconhecendo as escamas no pescoço do homem e aquelas mãos em forma de garras. Aquele fedor nojento era um Ming-Jiao. O demônio Hulk já desprezava monges, quanto mais um com sangue Ming-Jiao. E naquele momento, estava furioso o suficiente para engolir o cara inteiro. Mas ainda tinha um pouco de controle e não avançou de forma imprudente. Pássaro careca! Moron Xiao gritou de repente, apontando para ele. Hulk Demon! Você sabe o quão bonito eu era antes de ficar careca? Antes que pudesse reagir, Moron Xiao silenciosamente entoou Amitabha em seu coração antes de gritar. Ainda não consigo esquecer a sensação de beijar sua mãe com um beijo francês. Aquelas línguas de pato no atipoti da última vez. Absolutamente delicioso. Minha mãe não é um pato, seu desgraçado. Eu vou te devorar. A cabeça careca do demônio Hulk praticamente brilhava em vermelho de raiva. Já fervendo de raiva, agora estava completamente furioso. Ele jogou a cautela ao vento e mergulhou direto, pronto para engolir esse rival de linhagem de boca suja de uma só mordida. Mas antes que pudesse se fechar, vários potes foram subitamente arremessados por Moron Xiao, batendo no chão e enchendo o ar de poeira. Uma armadilha. O demônio Hulk reconheceu o cheiro imediatamente. Uma fraqueza entorpecente se espalhou por seus membros. Mas, como veterano das florestas montanhosas, acostumado a enganar bestas e demônios, parou no ar. Com um forte bater de asas, convocou um vendaval para espalhar a poeira. Esse pó de osso mole das 7 maravilhas é melhor que nada, eu acho. Uma voz ecoou perto, Wang Donglai, que estava à espreita. Vamos derrubá-lo primeiro. Outra figura surgiu da poeira, empunhando um martelo. PFFT, você acha que isso é suficiente para me derrotar? O demônio Hulk voou de volta ao céu. Embora seus oponentes fossem mais fracos em cultivo, claramente estavam preparados. O veneno já havia feito algum efeito, uma luta direta poderia não terminar bem. E quem sabia se mais emboscadas espreitavam por perto. Retirada tática, então. Os humanos não podiam voar a menos que chegassem ao reino da paisagem interior, e mesmo assim, nunca igualariam sua velocidade. Então, coma minhas fezes, idiotas. O demônio Hulk decidiu deixá-los com um último insulto. Mas no momento seguinte, testemunhou algo que nunca esqueceria. Irmã Wang. Movimento combinado. Limo gritou. Deixa comigo. Wang Donglai, agora usando botas pisadoras de nuvens, inclinou-se para a frente. Por algum motivo, o grito de Limo inexplicavelmente o irritou. Um peso pousou em suas costas. Limo, martelo na mão, saltou nas costas de Wang Donglai enquanto este liberava toda sua técnica de movimento. E assim, Limo montava Wang Donglai enquanto eles disparavam para o céu, rápidos e ameaçadores. Habilidade de combo, problema duplo. Mesmo nesse momento de vida ou morte, o demônio Hulk não pôde deixar de sentir o couro cabeludo formigando. Que diabos é isso? Investing em Imperatriz capítulo 254, ainda negando. O demônio Hulk foi pego de uma forma bastante humilhante. Como todos sabiam, a raça humana era uma espécie dotada de inteligência, capaz de cooperação e divisão do trabalho. Por isso podiam derrotar as bestas demoníacas inerentemente poderosas, que eram fortalecidas por suas habilidades de linhagem. Na verdade, as bestas demoníacas nem sequer eram chamadas de bestas demoníacas originalmente. Foi apenas para resistir à frente unida da humanidade que as várias tribos bestiais se uniram e adotaram coletivamente o nome. O demônio Hulk era um pássaro que amava liberdade e vidas sem restrições. Confiando em sua velocidade, ele escapou muitas vezes dos ataques coordenados das formações militares humanas, zombando do chamado trabalho em equipe. Quando deixou sua família, sua avó o alertou, isso só porque ainda não havia encontrado um verdadeiro gênio. Hoje, o demônio Hulk finalmente viu como esse pirralho consegue ser tão rápido. O demônio Hulk fugiu desesperadamente, mas podia sentir que o Wang Donglai, usando botas pisadoras de nuvens, era mais rápido que ele, mesmo carregando outra pessoa nas costas. A diferença estava diminuindo. Isso era absurdo. Mesmo entre as bestas demoníacas aviárias, sua velocidade era excepcional. Se isso continuar assim, mais cedo ou mais tarde vou ser pego. O demônio Hulk calculou rapidamente e ficou horrorizado. Se fosse pego, uma briga seria inevitável. Uma vez que o combate começasse, em sua força de 6º nível e meio passo, próximo ao reino humano do cenário interior,
Poderia facilmente esmagar dois no estágio de divindade da observação. O demônio Hulk parou de repente. Espera aí. Tinha uma vantagem esmagadora. O demônio Hulk parou de repente. Por que diabos ele estava correndo? Se eu não conseguir correr mais rápido que você, posso muito bem te vencer. Pouco tempo depois, em frente a um ninho em um penhasco, o demônio Hulk, com a cabeça careca inchada com um grande caroço firmemente amarrada, foi jogado no chão, levantando uma nuvem de poeira. Hã? Irmã Murong, o que há de errado com você? Limo congelou de repente, depois ficou alerta novamente. Murong Xiao estava ali deitado com os olhos revirados para trás, a língua pendendo, baba escorrendo da boca, parecendo um homem que falhou anos de abstinência. Irmão Li, não é possível que ele tenha inalado mais do pó enfraquecedor de músculos do que o demônio Hulk. Boa observação. Limo começou a vasculhar seus comprimidos antídotos. Mas com as recentes compras de novos elixires e tesouros celestiais, além dos que o Wang Donglai havia coletado pelo caminho, ele não conseguiu encontrar o certo imediatamente e teve que se levar com calma para identificá-los. Felizmente, o Wang Donglai estava lá para ajudá-lo a separá-los mais rápido. Esse aqui é. Irmão Li, isso é cinzerodente de ossos de centopeia, usada especificamente para descarte de cadáveres. Ah, e esse aqui? Esse é o cogumelo venenoso arco-íris. Quem a comer sofrerá alucinações severas, incapaz de distinguir a realidade dos sonhos. Esse comprimido está tão bonito, com certeza é. Irmão Ali. Isso é uma loucura de meio passo rindo. Não se deixe enganar pela aparência agradável. Pode até ter um gosto doce, mas é indispensável para viajantes que querem morrer rindo. Limo procurou por muito tempo. Em um momento, ele acidentalmente deixou cair o martelo com um estrondo alto. Vocês. Você é da seita dos demônios. O demônio Hulk atordoado lutava para se manter consciente, olhando para eles com terror. Ouvira dizer que entre os humanos havia indivíduos absolutamente implacáveis, assim como as bestas da calamidade entre as tribos demoníacas. Que tipo de bobagem é essa? Somos discípulos de seita justos e adequados. Caso contrário, como você teria acabado em nossas mãos? Isto é o que chamam de o mal nunca prevalece. Limo pegou o martelo e franziu a testa. O demônio Hulk olhou para as amarras de carapaça de tartaruga em seu corpo, as garrafas e potes de veneno espalhados no chão, e aquele martelo, brilhando com uma fiação assassina, irradiando uma aura ameaçadora. Depois, lembrou a forma pouco ortodoxa como eles lutaram. Eu não quero beijar um humano com um beijo francês. O demônio Hulk uivava com uma voz feia e áspera, convencido de que estava condenado. Sua língua certamente seria cortada e servida como lanche. Tunk, Yong lhe deu um tapa forte na cabeça, adicionando um pequeno volume sobre o que já existia. Calha a boca. Eu pergunto, você responde. Se for honesto, talvez eu te deixe viver. Limo fez uma careta intimidadora. Seu olho do destino celestial revelou que, embora o demônio Hulk frequentemente assediasse cidades, ele na verdade não comia humanos, preferindo roubar gado ou saquear celeiros para banquetes. Sério? Acreditar em mim é sua única opção. Tudo bem. Pergunte à vontade. O demônio Hulk engoliu em seco e se acalmou obedientemente. Você já viu essa mulher antes, né? Limo pegou um pedaço de bolo de lua de feijão vermelho. Os olhos do demônio Hulk eram maiores que o próprio bolo da lua. Sua vontade desesperada de viver quase o fez bisgar tentando enxergar claramente. Aquela mulher? Claro que já vi ela. Ela é uma demônia viva, olha as penas na minha cabeça. Foi ela quem raspou eles. O demônio Hulk despejou suas queixas. Para onde ela foi? Limo mordeu o bolo da lua e perguntou. O território da Fênix Azul. O demônio Hulk se perguntou se aquele era o inimigo da mulher. Caso contrário, por que ele pareceria querer devorá-la inteira? Se quiser caçá-la, terá que esperar até que ela deixe o território da Fênix Azul. As Fênix Azuis são poucas, mas incrivelmente poderosas. Eles proíbem humanos de se aproximarem. Bestas demoníacas masculinas também não são permitidas. Não faço ideia por que ela foi exceção. Ela não só entrou, como ainda conseguiu uma audiência com o líder do clã. Território da Fênix Azul. Embora fosse outono, a terra transbordava vitalidade. As árvores eram excepcionalmente altas, suas raízes e folhas tingidas de um leve tom azul esverdeado hipnotizante, fazendo o lugar já belo parecer um paraíso na terra. Entre as árvores, caminhos e estruturas de casas nas árvores se entrelaçavam como uma fortaleza aérea.
Uma mulher de vestes azuis caminhava lentamente pelo assentamento nas copas das árvores. Embora seu corpo fosse do tamanho humano, seus braços eram asas e suas pernas terminavam em garras. Ela bateu as asas e pousou no topo de uma casa na árvore no topo da copa. Lá estava uma jovem mulher com um vestido de porcelana ciano. Sua expressão era tão fria quanto uma noite iluminada pela lua, seu olhar claro, porém distante, como se cercada por uma barreira invisível que mantinha o mundo à distância. Mesmo um ancião puro da Fênix Azul poderia não parecer tão frio e solitário quanto ela. Quando chegou ao território da Fênix Azul, não era assim, especialmente ao comer um certo tipo de doce, seus lábios até se curvavam em um leve sorriso. Mas ultimamente, sem os bolinhos da lua, suas carrancas tinham se tornado mais frequentes. Será que aqueles bolos da lua continham algum poder mágico que induz alegria? Jingling, a mulher de manto azul sacudiu o sino no pulso em um ritmo peculiar. O ancião me chamou? Ying Bing falou. A mulher de manto azul assentiu. Os dois atravessaram o dossel azul, atravessando sombras salpicadas, com algumas partículas de poeira se depositando nas roupas da jovem. Jingling, a mulher de manto azul sacudiu o sino novamente, transmitindo: eu te invejo. Inveja do quê? Ying Bing se tirou de seus pensamentos. A mulher de manto azul continuou com seu sino: invejo que você possa falar. Aqueles que carregavam a linhagem da Fênix Azul nunca podiam emitir um único grito, nem mesmo depois de assumirem forma humana. A menos que tenham encontrado seu destino. Mas quão fácil foi isso? Uma Fênix Azul pode viver a vida inteira sem nunca emitir um som. A mulher de manto azul não conseguia entender como essa jovem, cuja linhagem era tão nobre que quase era inimaginável, poderia. Sua curiosidade cresceu. Quem é a pessoa em quem você está pensando? Ellie. Uma onda passou pelo olhar gelado de Ying Bing, sua voz suavizando inexplicavelmente. A luz do sol refletia em seus cílios cristalinos, pintando-os com um leve crepúsculo trêmulo. Ele é um amuleto da sorte para a esposa. Investing em Imperatriz capítulo 255, a árvore de casamenteiros. Ele não está mais aqui embora leve esse nome. O clã Qingluan tem apenas um verdadeiro Qingluan de sangue puro, seu ancião, a matriarca do clã. A lenda diz que ela foi uma das aves divinas auspiciosas do grande Shang, carregando a fortuna da dinastia e guardando as fronteiras do sul. Embora não possua mais as bênçãos da dinastia, ela mantém o sobrenome concedido a ela pelo grande Shang. No fundo da árvore ancestral no coração do território do clã, King de $2 Zhang apareceu como uma mulher com não mais de 30 anos, envolta em vestes que pareciam fora de tempo, exalando uma aura de serenidade profunda. Seus dedos delicados dançavam sobre as cordas de uma cítara, suas melodias fluídas atraindo bandos de aves exóticas para voar alegremente ao seu redor. Então, a música cessou. Antes de encontrarem seu destinado, os Qingluan não podem falar, então a maioria de nós recorre à música para expressar nossos corações. Shang King sorriu, levantando o olhar para a jovem que ouvia por perto. Se você não entende música, pode acabar se entregando competindo pelo Jade Celestial. Qual foi aquela melodia agora há pouco? Os olhos de Ying Bing desviaram brevemente para uma borboleta voando ao longe antes de voltar. Fênix busca sua par, respondeu Shang King, apoiando o queixo na mão. Fico imaginando que tipo de homem é esse alma de batalha esposa fortuna, para ter conquistado o coração de alguém como você, um portador do corpo dos 10 extremos que observa as formas divinas de 100 pássaros. Por que você diz isso? Ying Bing abaixou os cílios, estendendo um dedo para a borboleta pousar. Shang King inclinou a cabeça. Então são só boatos. Então você deveria dar uma lição para ele, parar com as fofocas. Não. A intensidade repentina de Ying Bing assustou a borboleta e fez a borboleta voar. Ah, tão mole. Shang King riu alegremente. Ying Bing fez uma pausa, então murmurou: eu pensei que o clã Qingluan fosse conhecido por ser taciturno. Exatamente. Por que não podíamos falar antes? Agora que podemos, compensamos o tempo perdido. Shang King se inclinou com curiosidade brincalhona. Por que você não o trouxe para as fronteiras do sul? Ele deveria trazer fortuna para você. Talvez a presença dele facilitasse a captura do Jade Celestial. L. Ying Bing havia pensado nisso. O rápido progresso dela nesta vida estava inegavelmente ligado a ele. Mas, ao contrário dela, ele não tinha a vantagem de estudar formas aviárias ou possuir o físico de Fênix Lunar. Com a ajuda de Shang King,
Ela poderia passar por uma verdadeira Qingluan. As tribos demoníacas nunca permitiriam que um humano reivindicasse a pedra divina da Fênix de Jade. Não quando podia purificar linhagens demoníacas e carregava fragmentos das memórias da Fênix primordial de 9 cores. Shang Qing de repente estreitou os olhos. Com medo de colocá-lo em perigo. Ou com medo de depender demais dele. Eu não estou. Com medo. A palavra parecia estranha, como se nunca tivesse existido em seu vocabulário. Ela nem sequer temia o caminho para a imortalidade. Aqui. Shang Qing de repente produziu um bolo da lua, de pasta de sementes de lótus, carimbado com uma versão chibi de limo. Você ainda tem isso? Guardei da última vez. Tive a sensação de que você se arrependeria de se desfazer dele. Ying Bing apertou os lábios, dando uma pequena mordida deliberada. O gosto familiar. O mesmo sabor que ela saboreava todos os dias antes. Ou eu sabia. Shang Qing sorriu como uma tia carinhosa, abraçando sua cítara e rolando alegremente. Ying Bing cuidadosamente embrulhou o bolo da lua restante, sua voz clara e composta. Vamos focar na Jade Celestial. Você, me dê um momento. Após algumas respirações profundas, Shang Qing finalmente se acalmou. Endireitando-se, ela começou. A Jade Divina aparece a cada 60 anos, permanecendo por 7 anos a cada vez antes de retornar aos céus. Ele não descerá novamente até o próximo ciclo, caindo sobre o Templo do Enforcamento, onde se torna o prêmio de competição entre os grandes clãs. Talvez a Grande Era esteja se aproximando. Os talentos desta geração superam em muitos do passado. Os concorrentes mais formidáveis incluem o clã Hulk, o clã O de Cabelos Dourados, o clã Kyongki. Se a Jade Divina Fênix de Jade não desaparecesse após 7 anos a cada vez, os anciãos dos clãs já teriam brigado por ela há muito tempo, não deixando chance para seus prodígios mais jovens competirem. Mas se batalhas totais eclodessem a cada 60 anos, a fronteira sul logo seria reduzida a um deserto. Shang Qing falava razoavelmente no começo. Mas, de alguma forma, a conversa tomou um rumo inesperado. Nenhum clã jamais possuiu verdadeiramente a Jade Divina Celestial. Acredito que é porque o Jade ainda não encontrou seu verdadeiro mestre. Seu talento é incomparável através dos séculos. Com o apoio da alma de batalha de sua esposa, que traz prosperidade, você pode ter uma chance. Ah, e dentro do templo antigo do enforcamento, há uma mística árvore do casamento, que dizem ser incrivelmente poderosa. Seu olhar ficou distante, como se relembrasse sua própria juventude. Você é um Qingluan, porque não acredita em si mesmo. Ying Bing não conseguia entender bem sua lógica. Um Qingluan só pode falar depois de conhecer seu parceiro destinado. Até hoje, eles permanecem um símbolo de amor aos olhos de muitos. Quem disse que eu não tenho? Todas as manhãs, me curvo 3 vezes para meu reflexo no espelho. Shang Qing riu. Então viu Ying Bing, após um breve momento de reflexão, entrelaçar suas mãos delicadas e se curvar para ela 3 vezes. Seu rosto sereno, como Jade, carregava um traço de solenidade. Shang Qing ficou momentaneamente sem palavras. Essa garota não era fria apenas por fora, ela tinha um orgulho inabalável. Durante o primeiro encontro, Shang Qing tentou afirmar sua senioridade, mas Ying Bing permaneceu ereta e imóvel, deixando ela quebrar a compostura primeiro. 2 pessoas se curvando juntas torna tudo ainda mais auspicioso, sabe, tio? Aquela árvore. Mesmo princípio. Shang Qing estava meio brincando, mas na maior parte do tempo, ela simplesmente não tinha se cansado de testemunhar o momento em primeira mão. A mulher em bloco de gelo acariciou suavemente a cabeça da boneca de cabeça grande e ficou em silêncio por um bom tempo, os lábios pressionados levemente. Ele não estava ali. Ah, bem. Sua ausência foi para o melhor. Era isso que ela queria, afinal. Você sempre foi econômico com as palavras, adequado para um membro do clã Qingluan. Quanto à música, eu vou te ensinar. Shang Qing sorriu. O destino é a coisa mais enigmática do mundo, e o amor é ainda mais imprevisível. Quem garante que alguém que não deveria aparecer antes de você não vai aparecer de repente? Atim. No alto do céu, um Hulk careca cruzava o horizonte. Lima esfregou o nariz, confuso. Sério, ele já havia chegado ao reino divino da observação. Seu físico era mais resistente que o de qualquer besta. Como ele poderia pegar um resfriado? Bem, não era exatamente um resfriado, só esses espirros incessantes.
Murong Xiao falou gravemente. Irmão Li, quando você se transformar em sua forma de dragão uivante, não deve espirrar descuidadamente. Por quê? Limo ficou perplexo. Seria porque as feras nunca adoeciam? Dizem que um dos ancestrais do clã do dragão uivante espirrou acidentalmente e provocou uma chuva torrencial, causando uma enchente. As palavras de Murong Xiao estavam um pouco arrastadas. Depois disso, ele foi caçado pela espada divina da mansão da espada da montanha celestial, perseguido até a fronteira sul antes de desistir. Até hoje, ele ainda não ousa mostrar o rosto lá fora. Limo se perguntou se o apelido de Fera da Calamidade do clã Ming Jiao vinha de algo assim, sendo sinônimo de enchente só porque espirram demais. Exatamente. Quando um Ming Jiao espirra, chove. Que irritante. A voz do Pen Jiao era baixa, carregada de ressentimento. Então foi assim que começou a sua rivalidade geracional. 5 dias se passaram desde que souberam que Ying Bing havia ido para o território do clã Qingluan. Agora, cavalgando o Pen Jiao, eles voavam sem parar em direção às terras Ming Jiao. À medida que viajavam, os pântanos abaixo se tornavam cada vez mais numerosos. Eles estavam quase lá. Investing em Imperatriz capítulo 256, a coisa mais bonita de todos. O Naum Ming Jiao Limo e seus companheiros desmontaram do demônio Hulk na borda do território do clã Dragão Ming Jiao. Aquela era a terra de seus inimigos jurados, e o demônio Hulk não podia ir além disso. Se fosse descoberto pelas figuras poderosas do clã Ming Jiao, correria o risco de ser abatido no meio do voo. Vendo o demônio Hulk voar para longe, Limo mergulhou em pensamentos profundos. Ele visitou o acampamento militar em Baopingtong, onde a guarnição da fronteira, reforçada por um guardião do reino de observação divina, poderia facilmente ter capturado ou pelo menos expulsado o demônio Hulk há muito tempo. Então, por que permitiram que ele vagasse livremente pela montanha Baoping, inquietando o povo? O grupo continuou a pé pelo terreno pantanoso conhecido como Pântano Blackwater. Essa região, atormentada por lama constante e chuvas intensas, ainda abrigava assentamentos humanos, embora não tivessem mais guarnições para proteção. As pessoas que viviam ali por gerações adoravam apenas os espíritos bruxos. Cada cidade venerava um espírito bruxa diferente, cada um com funções bizarras e variadas além de proteger seu território. Por exemplo, após 5 dias de viagem pelas montanhas sinuosas, finalmente chegaram a uma cidade relativamente plana. Todo o assentamento foi construído ao redor de um lago, e as tênues, as melodias exóticas das canções dos pescadores flutuavam pela água. Esta é a última cidade humana antes de entrar nas terras do clã Ming Jiao, confirmou Wang Donglai, estudando o mapa. O tecido aqui no pântano da Água Negra é tão estranho, comentou Murong Xiao, tirando a faixa de seda que usava. Com um movimento, as gotas de água deslizaram para fora, deixando-a perfeitamente seca, sua superfície brilhando com um brilho iridescente. Wang Donglai explicou, diferentes terras geram costumes diferentes. Essa seda de lótus branca pérola naturalmente repele a umidade. É extremamente raro e valioso. É incrível, honestamente, a coisa mais suave que já toquei, Murong Xiao refletiu, passando os dedos pelo tecido. Nem perto. Limo interrompeu de repente, com uma expressão séria. Seu tom não deixava dúvidas, ele falava por experiência. Então qual é a coisa mais macia e suave do mundo? Murong Xiao perguntou, confuso. Ah! Limo suspirou, balançando a cabeça enquanto amassava delicadamente a seda entre os dedos, movimentos lentos e deliberados. O movimento era menos como manusear tecido e mais como uma massagem. Murong Xiao estava completamente perdido, sua mente acelerada, mas sem conseguir decifrar o significado de Limo. O conhecimento do irmão Li realmente superava o dele. Este material é excelente, muito mais agradável ao toque do que a seda névoa negra. O que acha de usá-lo para meias? Limo não sabia por que ele tinha falado aquilo de repente. Aparentemente, não só suas mãos tinham vontade própria, agora sua boca também. Desta vez, até Wang Donglai ficou atônito. Sabe, minhas técnicas de martelo são decentes, então recentemente me interessei por forja. Trabalhar com materiais tão delicados exige precisão. Talvez eu compre algumas centenas de libras para praticar. Limo tossiu levemente e colocou a faixa de volta na cabeça de Murong Xiao. Os olhos de Murong Xiao brilhavam de admiração e confusão. Ele havia treinado extensivamente com o ancião aí no pico dos braços divinos. Se o mestre dissera que,
Uma vez que pudesse forjar uma armadura adequada de seda Dark Mist, seria considerado um artesão habilidoso. Mas o irmão Lee estava começando com a seda de lótus branca pérola, ainda mais desafiadora. Wang Donglai pensou consigo mesmo. Isso não tinha nada a ver com forja. Isso não era tecelagem. Irmão Lee, 10.000 libras de raízes de lótus rendem apenas 2 onças de seda. Mesmo algumas centenas de libras são impossíveis. Essa cidade inteira provavelmente produz menos de 20 libras por ano. Lima olhou para o lago, onde figuras se curvavam na lama. Algumas mulheres carregavam bebês nas costas, caminhando pelo lamaco, seus corpos tão cobertos de sujeira que pareciam ter brotado da própria terra. Era difícil conectar essas pessoas à seda imaculada, parecida com pérola. Ao entrarem na cidade, Limo e Muron Xiao compraram alguns quilos de seda de lótus de um comerciante de fora da cidade por um preço exorbitante. Mas a confusão de Limo só aumentava. Se produzia um tecido tão luxuoso, porque as mães ainda eram obrigadas a trabalhar na lama com seus bebês. O mercador, no entanto, sugeriu alegremente: hoje é o festival dos espíritos das bruxas aqui. Se não estiver com pressa, deveria comparecer. O espírito bruxa desta cidade é bastante potente, com muitos seguidores devotos. Obrigado, respondeu Limo, embora não estivesse particularmente interessado. Muron Xiao também tinha pouco entusiasmo pelo festival. Em vez disso, ele transbordava de nervosismo e empolgação. Será que meus pais estão esperando impacientes? Ele nunca os tinha conhecido na vida. Bem, sempre admirei o tio Murong. Enquanto caminhavam, Limo não pôde deixar de perguntar: se seus pais sentem tanto a sua falta, por que não te visitaram na seita Qingjian? E por que te mandar sozinho para a fronteira sul? Talvez eles tenham seus motivos. Além disso, já estamos quase lá em segurança. Muron Xiao sorriu, o coração transbordando de alegria por finalmente se reunir com a família. Limo. Se não fosse pelos esforços conjuntos da cidade da espada atravessando nuvens e do pavilhão da garoa, você ainda seria o filho divino do culto do invocador de demônios. Mas ainda assim, após anos de silêncio, eles de repente convocaram Muron Xiao de volta, justamente quando a deusa Fênix de Jade descia sobre a fronteira sul. O momento não podia ser coincidência. A verdade, no entanto, só seria revelada quando chegassem às terras do clã Mingjiang. Enquanto conversavam, chegaram à beira do lago, onde um altar desgastado se erguia alto. Mesmo de longe, a estátua no topo era inconfundível. Esculpido em pedra, tinha uma cabeça gigante, um corpo pequeno e 2 pares de olhos, grotescos e perturbadores. Af, porque isso parece familiar. Limo se lembrou dos relicários Sanshindu e de sua vida passada, embora não exatamente idênticos. Então caiu a ficha. Pico do aglomerado de Jade. Entre as estátuas da observação divina destruídas por seu belo mestre, uma se assemelhava a esta. Naquele momento, o padre, usando uma máscara idêntica ao rosto da estátua, realizou uma dança incompreensível sobre o altar. Os moradores abaixo ofereciam tributos em troca de incensos pretos. Acendendo-os, rezavam fervorosamente, alguns até expressando seus desejos mais profundos em voz alta. Que a colheita deste ano seja abundante. Que eu tenha um filho. A sobrancelha de Limo se contraiu. Esse espírito bruxo. Ele percebeu que a estátua lhe dava a mesma sensação estranha de contemplar um diagrama de observação divina, mas muito mais sinistro do que qualquer ídolo comum. Isso não parecia uma divindade adequada. Lembrando de outras vilas por onde passaram, todo espírito bruxo adorado era igualmente perturbador. Que os implacáveis Mingjiao cessem seus ataques à nossa vila. Que eu me reencontre com meus pais em segurança. HM. Limo se virou e viu Muron Xiao também orando com fervor. Sério, irmão Murong? O principal propósito desse espírito bruxo é afastar os Mingjiao. E você está adorando isso? Mesmo que o espírito bruxo aprove, o Buda aprovaria. Nesse momento, Google, o céu escureceu abruptamente. Um redemoinho irrompeu no lago, expandindo-se rapidamente enquanto uma figura massiva e sombria emergia de suas profundezas. Os Mingjiao estão atacando. Compartilhe com seus amigos Investing em Imperatriz capítulo 257. Mingjiao, você educado a figura sombria que agitava o redemoinho pairava no lago, com cerca de 10 zang de tamanho, já um colossalo para as pessoas comuns. É o Draco rugido de novo. Que o espírito bruxa mostre seu poder divino. Esta é a terceira vez este mês que o dragão rugido ataca a nossa cidade. Por que voltou?
Ainda assim, os moradores ao lado do altar não se dispersaram em pânico. Embora seus rostos estivessem cheios de terror, ajoelharam-se ainda mais devotamente, rezando fervorosamente. Isso só fazia o ídolo do espírito bruxa brilhar com uma radiância ainda mais assustadora. Desta vez, o Wang Donglai não recuou para trás da multidão, mas ficou ao lado de Limo. Morong Xiao olhou curioso para o lago. Ele nunca tinha visto outro Draco rugido antes. Limo, no entanto, estreitou os olhos, ativando sua visão divina do destino celestial. Atim. Um rugido ensurdecedor, ou seria um grito? Do dragão o rugido ecoou pelo lago. O céu escureceu ainda mais, como se ameaçasse chover. Então, um enorme dragão rugindo emergiu da água. Sua forma tinha 80% semelhança com a que Limo podia se transformar, embora com diferenças sutis. Notadamente, faltavam os majestosos chifres. Nome: Urdamene. Idade: 48. Rotibone. Híbrido de Draco rugido e dragão da terra. Reino da cultivação. Pico do 7º nível. Destino celestial. Azul. Avaliação: naquela noite, o dragão rugido e o dragão da terra beberam demais. Eventos recentes. Fiz um acordo com o padre da cidade para importunar o assentamento em troca de refeições grátis. A informação revelada pela visão divina do destino celestial não era o que Lima esperava. Então, ele varreu o olhar sobre os moradores aterrorizados, mas cada vez mais piedosos. Aposto que você não esperava por isso. Seu avô voltou de novo. O Draco rugido, o Urdamene, falava na verdade em língua humana, sua voz tão irritante quanto unhas em um quadro negro. Naquele momento, o sumo sacerdote usando uma máscara de bronze saltou do altar, pisando na superfície da água enquanto avançava em direção ao Draco. Uma silhueta tênue se materializou atrás dele, idêntica ao ídolo bronze do espírito bruxo. Os dois se enfrentaram no lago. Apesar de claramente mais fraco, o sacerdote lutou contra o Draco até um impasse, como se ajudado por alguma força divina invisível. A enorme disparidade de tamanhos proporcionava um espetáculo visual marcante. A devoção dos moradores ficou ainda mais fervorosa, como homens se afogando agarrando a uma tábua de salvação. Isso não faz sentido, murmurou Wang Donglai, confuso. Esse Draco é obviamente mais forte. Ele incomoda a vilas, mas a minha espécie. Não, eu sou humano. Morong Xiao cerrou os punhos, sua expressão tremeluzindo com intenso conflito. Ele sabia que o seu estado era anormal, pior do que durante seu tempo na caverna da borda divina. Nem mesmo recitar sutras budistas em sua mente não o acalmava. De repente, um calor floresceu em seu peito. Morong Xiao abriu os olhos surpreso e encontrou uma coleira de relíquias budistas imaculadas, semelhantes a jade, brilhando com luz sagrada. Parabéns, anfitrião. Você investiu com sucesso em Morong Xiao, ajudando a suprimir seu poder de linhagem. Recompensa de investimento. Pílula de força dos 9 dragões. Agora não era hora de contar recompensas. Lima sorriu para Morong Xiao. Irmã Morong, vou dar uma lição ao seu parente. Sob os seus brilhantes, no vasto reino mortal. Segurando as relíquias, Morong Xiao agora parecia ainda mais solene e digno. Também ajudarei o irmão Li a limpar nossas fileiras. Você deveria apenas descansar. Balançando a cabeça, Limo soltou um grito estrondoso em meio aos suspiros da multidão. Irmão Wang. Entendido. Movimento combinado. A princípio, Wang Donglai achou a ideia de um movimento de combo um pouco estranha. Mas então ele se lembrou de todos os tesouros raros e elixires que Limo lhe dera, e de repente tudo fez todo sentido. E assim, sob inúmeros olhares maravilhados, os dois dispararam para o céu. Oh! Hã? A multidão ficou completamente perplexa, chegando a esquecer de adorar o espírito bruxo. No lago, a batalha rugia com névoa ondulante e estrondosos. Embora o padre e o Draco parecessem presos em combate feroz, tudo era som e fúria, pouca força real por trás dos golpes. Já está quase terminando? O Urdameng balançou o rabo, errando deliberadamente o sacerdote, mas lançando um enorme splash em sua direção. Ele sorriu por dentro, só um pouco de esforço, e esses humanos já estavam apavorados. O padre é melhor recompensá-lo com uma vaca extra por essa apresentação. Isso mesmo. Desde que ele fingisse que o padre era páreo para ele, ele receberia o gado depois. Esses aldeões magrelos mal tinham carne de qualquer forma. Suas vidas eram tão amargas, provavelmente tinham um gosto horrível. Não há comparação com gado e ovelhas rechonchudos. Então, ele avistou algo à distância.
O corpo massivo de Ludameng congelou. Isso não fazia parte do acordo. Era para ser um cara só. Porque tem um a mais agora. Se forem 3 pessoas, o pagamento é melhor aumentar. Hã? O padre se virou, e quase pulou da pele. Oh! Demônio, nem pense em fugir. Limo brandiu um martelo reluzente, dizendo como uma divindade vingadora. Ei, esse garoto novo tem um bom talento para atuar, o Ludameng refletiu, decidindo entrar na brincadeira. Ele avançou contra o jovem, pretendendo que parecesse bem. Mas à medida que se aproximavam, algo parecia errado. A água do lago ficou sólida como ferro, imobilizando-o. Seus movimentos desaceleraram até quase nada. Em sua visão, a sombra do martelo se destacava maior. Limo atacou de cima, sua técnica de acalmar a tempestade desmoronando. Doentio o martelo atingiu o crânio de Ludameng, a força percorrendo seu corpo e explodindo pela superfície do lago em um geyser imponente. Se o corpo do Draco não fosse tão resistente, se Limo não tivesse se contido, esse golpe o teria derrubado instantaneamente. Para os observadores, Limo agora parecia um deus descido dos céus. Aquele guerreiro acabou de matar o Draco rugido. Qual espírito bruxa ele adora? Ele é ainda mais poderoso que nosso sumo sacerdote. Será que ele é uma encarnação de um espírito bruxo, caminhando entre imortais? Então, a voz de Limo ecoou pela margem. De agora em diante, o dragão rugido não vai mais te incomodar. Levantem-se, todos. Com essas palavras, a figura ergueu a forma imensa do dragão e desapareceu ao longe. A multidão ficou em silêncio atônito. Esse ser divino nem sequer havia deixado seu nome, como eles deveriam adorá-lo. Quem diabos são vocês? Esqueça o pagamento extra, vamos conversar sobre isso. O Ludameng nunca imaginou que, depois de inúmeras batalhas encenadas, essa se tornaria real. Isso foi simplesmente desonroso. Por que você atacou a vila? Moronchiel exigiu severamente. Um Draco tem que comer. O Ludameng murmurou antes de acrescentar cautelosamente. Posso perguntar? O que vocês, heróis, querem? Nada muito sério, na verdade. Limo pigarreou, decidindo primeiro acalmar os nervos do dragão. Você pode dar à luz uma vaca. O Draco rugido ficou em silêncio, um enorme ponto de interrogação praticamente se materializando acima de sua cabeça. Você está falando sério? Isso era biologicamente impossível. Investiguem Imperatriz capítulo 258. Este é definitivamente o prodígio do clã Mingjao. Não faça isso. O Ludameng ficou completamente chocado, seu olhar para Limo cheio de terror. Esse jovem parecia refinado e estudioso, como palavras tão ferozes poderiam sair de sua boca. Ao ver sua reação, Limo não pôde deixar de se sentir confuso. O ancião Qian disse que essa frase era uma saudação amigável. Ai, isso foi só uma piada. Limo acenou com a mão e continuou. Meu amigo e eu viemos de além da fronteira sul para o pântano da Água Negra para procurar parentes. Só queríamos perguntar sobre a situação no território dos dragões da inundação rugente. O que você quer saber? Não posso dizer nada sobre os segredos do nosso clã. O Ludameng ficou desconfiado. Além disso, vocês dois são claramente humanos. Como você pode ter parentes no território do dragão do Flow rugente? Você deve estar enganado. Sem engano. Limo refletiu por um momento. De repente, ele ativou as 72 transformações, sua figura mudando em meio à névoa giratória até se transformar em um dragão da inundação rugente com vários zangue de comprimento. Embora seu corpo não fosse tão massivo quanto o de um Ludameng, sua aura era muito mais feroz. Impossível. Impossível. O Ludameng não podia acreditar no que via, mas a repressão de sua linhagem o fez tremer levemente. Como poderia haver outro dragão de inundação rugindo fora da fronteira sul? Porque possui uma técnica de transformação excepcional. Você não conseguiu perceber minha verdadeira forma antes, poderia? Limo se encheu de orgulho. Viu isso? Por isso fui coroado o primeiro melhor ator principal da seita Qinjuan, merecido, sem dúvida. Então, você é um de nós? O Ludameng congelou por um momento, então se virou para o Wang Donglai. Ele também é um dragão do rugido da inundação. Wang Donglai. Ele não tinha as habilidades de transformação de Limo. Quando estava sem palavras, Limo improvisou rapidamente. Ele é meu montado. Hã? Wang Donglai ficou tenso. Moronchiao acariciou o queixo, pensativo. O Ludameng hesitou. Uma montaria. Só ouvi falar de prodígios humanos domando dragões do Flood como montarias. Mas você... Exatamente.
Se gênios humanos conseguem montar bestas demoníacas, por que gênios das bestas demoníacas não podem montar humanos? Qual o problema nisso? O Udamendi recostou-se em choque, suas pupilas tremendo enquanto um lampejo de sabedoria gradualmente preenchia seus olhos. Certo. Porque as bestas demoníacas sempre deveriam ser as que serviriam como montarias. Lembrando-se da cena feroz de Lima avançando contra ele enquanto cavalgava o Wang Donglai, o Udamendi estava completamente convencido. Um prodígio. Deve ser um prodígio do nosso clã dragão do Flow Rugido. Não é à toa que ele tem um espírito tão ousado e inabalável. Não é à toa que a força dele é tão avassaladora. Então, esse humano também é sua montaria. O Udamendi olhou para Murong Xiao. Murong Xiao trocou um olhar com o Limo antes de soltar a relíquia de Jade Branca e não suprimir mais sua linhagem. No momento seguinte, as características de um dragão do dilúvio surgiram em seu corpo. Então você é um meio demônio! Exclamou Udamendi. Limo. Murong Xiao. Wang Donglai, PFFFT, humanos nascem de mães humanas, demônios de mães demônios. Se um humano e um demônio têm um filho juntos, isso é meio demônio. Meio demônios são incríveis, eles podem usar linhagens demoníacas e também cultivar artes marciais humanas. O Udamendi não entendeu por que os outros haviam ficado em silêncio de repente. Ele achava que o termo meio demônio era muito apropriado. Irmão Monte, pare de rir por um segundo. Limo fez sinal para Murong Xiao se acalmar. Então disse, viemos aqui para ajudar nosso amigo Murong Xiao a encontrar seus pais. Eles estão no território do dragão do Flow Rugente. Murong. Os olhos enormes de Udamendi reviraram como se lembrasse de algo. Ele ofegou, você é filho do terceiro tio-avô? Terceiro tio-avô? Sim, o tio Murong se casou com a terceira avó, então claro que ele é tio-avô. O que significa? A cena caiu em um silêncio constrangedor. Em outras palavras, o Udamendi teria que chamar Murong Xiao. Tio? Fala sério, família se voltando contra a família. Por que mencionar isso? Porque Lima estava pensando, se o velho Murong tivesse proposto se tornar irmão jurado com ele naquele dia, e ele tivesse concordado, como Udamendi teria que chamá-lo? Meus pais. Indo bem? Murong Xiao perguntou nervoso. Bem. As coisas no clã têm andado um pouco complicadas ultimamente. Certo, então vamos partir. Limo voltou à forma humana, mas manteve alguns traços de dragão do dilúvio. Antes de irmos, você poderia me desamarrar? Lágrimas brotaram nos olhos de Udamendi. Ser amarrado como uma bola, como ele poderia parecer como um dragão do dilúvio de novo. Uma vez libertado, ele voltou a uma forma meio humana, meio dragão de inundação. Um corpo humano com cabeça de dragão de inundação, sinal de que suas habilidades de transformação ainda eram insuficientes. Vendo Limo voltar à forma humana mantendo apenas traços sutis de dragão do Flood, ele não pôde deixar de sentir inveja. Eles embarcaram em uma carruagem de bronze e seguiram para o sul. Enquanto Limo se ajustava aos traços de dragão do dilúvio, conferia o feedback recente de seus investimentos, pílula de força dos 9 dragões do dilúvio, refinado a partir das almas purificadas de 9 ferozes dragões do dilúvio. Após o consumo, aumenta permanentemente a força. Aqueles com físico fraco devem ter cautela. O poder medicinal é muito intenso e pode danificar o corpo. Esse foi um comprimido feroz e potente. Pelo que se descreve, até mesmo artistas marciais no reino divino da observação especializados em refinamento corporal podem ter dificuldade para digerir isso. Mas, por outro lado, ninguém no reino divino da observação jamais havia aperfeiçoado uma técnica suprema de refinamento corporal. Vou levar isso em um lugar isolado depois. Limo retirou seus pensamentos do espaço do sistema. Do outro lado dele, o corpulento Udamendi falou, ei, mano, já que somos família, por que você me atacou antes? É assim que os dragões da inundação rugindo se cumprimentam fora da fronteira sul. Não é à toa que você sobreviveu fora do território do clã, realmente feroz. A propósito, Limo olhou para o território do dragão da inundação rugente que se aproximava e perguntou, você mencionou antes que as coisas no clã são complicadas. O que exatamente está acontecendo? Bem, o Udamendi soltou um suspiro pesado. Nosso clã dragão da inundação rugente vive no pântano da Água Negra há gerações. Mas nos últimos anos, nosso território tem encolhido. O clã Rock é nosso inimigo jurado. Por décadas, eles vêm invadindo nossas terras. Tudo porque, 60 anos atrás, eles obtiveram a Jade Celestial.
Jade Celestial. Limo sabia que esse provavelmente era o nome da raça demoníaca para a divindade da Fênix de Jade. A cada 60 anos, a Jade Celestial retorna à fronteira sul, e cada clã envia sua geração mais jovem para competir por ela. O clã está atualmente em caos por causa de quem vai competir pelo Jade. Só de vislumbrá-la já é uma oportunidade tremenda. O terceiro tio-avô e a terceira avó enfrentaram muita pressão e culpa dos outros. O Udameng suspirou, impotente. A respiração de Muron Xiao ficou mais pesada. Limo franziu a testa. O que competir pelo Jade tem a ver com pressionar os pais de Muron Xiao? Meio-demônios têm mais facilidade para obter instintos da Jade. Então eles estão sendo forçados a... O quê? Ter um segundo filho. Naturalmente, eles têm que fazer o que você disse antes. Hã? Faça filhos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.